Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso webinar sobre crimes contra a ordem tributária. Boa noite a todos. Estou vendo aqui que já temos alguns colegas aqui participando. Vou pedir a vocês a gentileza, pessoal, de enviar aí para os seus colegas, né, que precisam saber um pouco aí sobre esse tópico. É um tópico bem interessante, conforme vocês vão ver logo mais, né? Então, é um tópico aí que tem bastante a agregar aí para nós nessa noite. Bem, para iniciar, eu sou o professor Danilo Alves, né, e vou estar aqui junto com vocês essa noite, apresentando aqui o nosso webinar e os nossos ilustres convidados, pessoal. Então, vou começar aqui compartilhando a tela, tá certo? Para que a gente possa aí apresentar os nossos ilustres palestrantes, ok? Um minuto. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre crimes contra a ordem tributária. Sinais de alerta que todos nós devemos conhecer. E a Escola de Auditoria Tributária, para falar sobre esse tema, convidou o Procurador da República, Ricardo Magalhães, e o nosso auditor fiscal da Receita Federal, aposentado Edilberto Porto, para falar sobre esse assunto tão importante aí para nós, auditores, contadores e advogados, né? E também as empresas que precisam saber alguns conceitos que nós vamos verificar logo mais com os nossos ilustres aí palestrantes, tá certo? Bom, então vou apresentar aqui os nossos convidados, né? O professor Ricardo Magalhães, ele é professor da ESAT, da Escola de Auditoria Tributária, da disciplina Crimes contra a Ordem Tributária. Ele é graduado em Direito, especialista em Processo Civil e mestre em Direito. Procurador da República, lotado na Procuradoria da República do Estado do Ceará. Foi coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado do Ceará. Atualmente é integrante do Grupo de Combate às Organizações Criminosas da mesma unidade. Foi professor assistente da disciplina de Direito Processual na graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC, e professor da mesma disciplina de pós-graduação Lato Sensu, na Unifanó, coordenador substituto do estágio em Direito da Procuradoria da República no Estado do Ceará, sendo responsável pela elaboração de questões e sua correção desde 2008. Autor de diversos artigos jurídicos em revistas e periódicos, especialista e palestrante jurídico. Esse é o nosso primeiro convidado de honra, que logo mais vou abrir a palavra para ele também. E o nosso segundo convidado de honra é o nosso professor Edilberto Porto, professor da Escola de Auditoria Tributária na disciplina de Auditoria Digital Fazendária e Planejamento da Ação Fiscal do Simples Nacional. Ele é contador, bacharel em Direito, pós-graduado nos cursos de Controladoria e Gerência Contábil, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Auditoria Fiscal. Auditor fiscal da Receita Federal aposentado, foi delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza. Ministrou diversos cursos de auditoria fazendária em todo o Brasil. Exerceu a função de secretário de Administração de Finanças da Prefeitura de Maranguape, no estado do Ceará. Exerceu a função de gerente de célula de gestão do ISSQN na Prefeitura de Fortaleza. Lecionou em diversas universidades no estado do Ceará. Foi membro da comissão do SPED no CRC Ceará, gestão 2020-2021, e é membro da Academia Cearense de Ciências Contábeis, ocupando a cadeira de número 12. Bem, pessoal, esses são nossos ilustres palestrantes. E aí eu vou abrir aqui a palavra para o nosso grande professor Edilberto. Fica à vontade, meu amigo. Olá, pessoal, boa noite. É uma grande satisfação
ter a oportunidade de compartilhar com todos esses conhecimentos sobre os crimes contra a ordem tributária. Assunto extremamente relevante para os auditores fiscais e também para as pessoas que militam na área do direito tributário, né? Sejam contadores, advogados e dentre outros. Então, nós vamos abordar, né, um caso prático de sonegação fiscal, né? No caso aí, a empresa Faculdade ABC S.A. O que aconteceu na realidade, né? Houve uma fiscalização de rotina e o auditor constatou o seguinte, né? Ao examinar a contabilidade da empresa, né, ao examinar o SPED, escrituração contábil digital dos anos de 2020 e 2021, o auditor verificou o seguinte: em 10 de janeiro de 2020, identificou o recebimento antecipado das anuidades de 100 alunos de medicina no ano de 2020 e identificou o seguinte lançamento na contabilidade da empresa. A empresa debitou bancos contra movimento no valor de 7 milhões e 800 e creditou receitas antecipadas de 7 milhões e 800, ou seja, uma conta de ativo, entrou no ativo, né? Entrou no banco 7 milhões e 800 e a contrapartida foi um passivo, né? Receita antecipada. Essa receita antecipada, ela tem uma característica importante, né? Ela deve ser, quando ela é contabilizada, quando do recebimento do dinheiro, né, repassado pelo aluno. E os serviços vão sendo prestados, né? E a cada mês que passa, né, do ano, no caso de 2020, ela tem que reconhecer a receita do exercício, ou seja, transferir dessas receitas antecipadas para a receita de prestação de serviços educacionais, no caso aí, né? Vejam que no histórico aí, né, ela traz valor, antecipação, anuidades dos alunos, ou seja, todo o ano de 2020, esses alunos anteciparam, né, 100 alunos. Se a gente dividir os 7 milhões e 800, né, pelos 100 alunos, dá 78 mil, né? Se a gente dividir esses 78 mil por 12, dá 6.500, né? Então, é como se cada aluno pagasse 6.500 por mês, né? Vezes 12, né? Dá 78 mil, vezes 100 dá 7 milhões e 800. Está perfeito o lançamento. Desde que realmente se tratasse de uma receita antecipada, perfeito. Agora, o que é que o auditor fiscal verificou? Que não houve baixa dessas receitas antecipadas. Se isso foi relativo, né, ao recebimento antecipado de todo o ano de 2020, no mês de janeiro teria que baixar um dozeavo, no mês de fevereiro, né? E assim sucessivamente até no final do ano, em 31/12, né? Está totalmente zerada essa conta. Mas o que se verificou é que não houve a baixa dessas receitas antecipadas. Aí, né, o auditor verificou o SPED contábil de 2020 e 2021, não encontrou essa baixa e começou a analisar o SPED contábil de 2022. Bem, o que é que aconteceu, né? O auditor identificou a baixa da conta receita antecipada diretamente no patrimônio líquido, na conta de ajuste de exercícios anteriores. A gente tem, né, que reforçar um pouco o conhecimento sobre essa conta de ajuste de exercícios anteriores. Quando é que essa conta é usada? Pessoal, normalmente, a conta ajuste de exercícios anteriores é usada quando há, por exemplo, uma mudança de critério contábil. Era contabilizado, a avaliação de estoques era feita pelo PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai, e, no caso, mudou esse critério de avaliação para a média ponderada móvel. Então, ajuste tem que ser feito e se pode usar, relativo a exercícios anteriores, né, pode usar
a conta ajuste os exercícios anteriores sem problema. Outro fato, né, são o cometimento de erros em exercícios anteriores. Também essa conta pode ser usada. Essa conta não pode ser usada de maneira nenhuma para mascarar meios fraudulentos, né? Não pode. O que aconteceu aí é que não foi reconhecida a receita de 2020 e essa conta receitas antecipadas se configura como um passivo fictício, porque, na realidade, não deveria ter sido usada essa conta, né? A não ser que ela tivesse sido baixada, mas ela foi baixada dentro do patrimônio líquido exatamente para esconder o fato. E aí, diante dessa situação, o auditor fiscal adotou as seguintes providências. Solicitou à empresa notas fiscais referentes à prestação de serviços educacionais e às guias de recolhimento do ISSQN. Foi informado que não foram emitidas notas fiscais para esses alunos especiais de medicina, nem declarado e recolhido o ISS. Foram apresentados apenas recibos de prestação de serviço que não tinham valor fiscal. Aí já mostra aí, né, a má intenção da empresa, né? Não emitiu nota fiscal, né? Deu um simples recibo que não vale como documento fiscal, então já... Aí o auditor constatou o quê? O serviço foi prestado e não houve a devolução do dinheiro dos alunos. Portanto, se houvesse, né, a devolução do dinheiro dos alunos, nem haveria essa confusão toda, né? Então, a empresa deveria ter reconhecido ainda no ano de 2020, mês a mês, a receita de prestação de serviço e ter declarado, né, e recolhido o ISS, mas não o fez, né? Então, o auditor firmou a seguinte convicção, né, que a empresa estornou as receitas antecipadas diretamente no patrimônio líquido, dizendo tratar-se de erro, quando, na verdade, o que aconteceu foi uma fraude contábil, um passivo fictício, com o objetivo de se esquivar da obrigação tributária. Como vimos, né? A receita antecipada, se tivesse sido usada, né, e mês a mês ela tivesse sendo baixada na conta de receita do exercício, né, receita de prestação de serviços educacionais, estava perfeito. O grande problema aí, a fraude, consiste em tentar esconder, anular essa receita diretamente no patrimônio líquido, né, para fugir da obrigação tributária. Então, diante desse fato, o auditor fiscal adotou o seguinte procedimento: autuou a empresa pelos valores não declarados nem recolhidos e elaborou a representação fiscal para fins penais, na forma do artigo 1º, item 2 da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que prolata ser crime contra a ordem tributária fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei. Ela realizou um lançamento, né, num documento que representa os livros contábeis, que é o arquivo SPED, Escrituração Contábil Digital, né? Então, fez esse lançamento com o objetivo de esconder o fato gerador, né, do ISS e de outros demais tributos. Então, aí vem a grande pergunta, né? O procedimento adotado pelo auditor fiscal está correto? Né? Então, aí eu vou passar a palavra para o nosso digníssimo professor Ricardo Magalhães, que vai aí abordar os aspectos legais, né, sobre a representação fiscal para fins penais e demais procedimentos que devem ser adotados. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o professor Ricardo Magalhães. Boa noite a todos, caros professores Edilberto, Danilo, Carlos Gondim, e ilustre audiência, né, que nos escuta, né? Dizer inicialmente que é uma honra, né, de
de fazer parte desse projeto, com tanta honra que aceitei o convite, né, formulado a mim, de participar desse projeto muito importante, né, na auditoria, né, na auditoria e especificamente na arrecadação fiscal, né, que supriu uma lacuna, né, porque nós vimos aí cursos muito interessantes, né, apropriados para cada um dos temas, né, e professores com bastante qualificação e experiência no assunto. Então, dizer novamente que é uma honra de participar desse projeto, que será, com certeza, bem sucedido. Quanto ao tema que nos cabe aí, representação fiscal para fins penais, a pergunta que se impõe aí, né? O auditor agiu corretamente? Por quê? Creio que sim, né? Para começar, né? Os valores auferidos relacionados às anualidades, né? Anuidades pagas com antecedência, eles constituem fato gerador do imposto sobre serviços, né? Cuja hipótese de incidência tributária está aí prevista no artigo 223 do Código Tributário de Fortaleza, né? Como lá, conjunta com o regulamento do Código Tributário de Fortaleza, né? Nós temos aqui o exemplo do Código Tributário de Fortaleza, mas poderia ser um Código Tributário de qualquer outro município, né? Porque, afinal de contas, as disposições são muito parecidas e comungam, né? Da matriz, que é o Código Tributário, a Constituição Federal, né? Que disciplina os tributos, né? E especificamente da lei do ISS, a lei complementar 116 de 2003, né? Que traz todos os fundamentos, as alíquotas, enfim, impostos de incidência, fatos geradores, disciplinando o lançamento, enfim, todos os procedimentos para que esse tributo seja lançado e cobrado dos contribuintes. Então, nós trazemos aí, mas exemplificando com o Código de Fortaleza, mas poderia ser um código de qualquer outro município. E aí também, na sequência, a forma de lançamento desse tributo, né, que se trata de um tributo lançado por homologação, ou seja, compete ao contribuinte fazer todo o trabalho, né, relacionado ao recolhimento do tributo, desde, como vocês bem sabem, né, a apuração, né, a identificação do tributo devido, que houve o fato gerador do tributo, a apuração do valor e o recolhimento. A administração tributária apenas homologará, né? Ainda que tacitamente. Se não houver nenhum problema, haverá homologação, né, do tributo, não haverá lançamento posterior de não crédito tributário complementar. Mas se houver falha, como no caso aqui concreto, né, que houve uma ação fiscal, né, a partir do momento que houve a descoberta vamos dizer assim, da ponta do iceberg, né, nessa contabilidade da faculdade, demonstrando que havia uma intenção de esconder, omitir fatos geradores de imposto sobre serviços, né? E a partir daí, desenvolvimento da ação fiscal, foi identificado que a faculdade não estava, enfim, registrando os serviços prestados, né? E tampouco, mais ainda quando a ação fiscal teve continuidade, foram emitidas notas fiscais de serviços prestados, né? Apenas esses recibos aí de pagamento que não têm um valor contábil, porque sequer chegam a ser informados ao fisco, né? Não há nem como registrar nos sistemas informatizados, né, esse tipo de documento, né? Porque, na verdade, seria o caso de serem emitidas notas fiscais correspondentes. E o enquadramento penal, né? Que aí há uma omissão, né, de receita, né? Receita relacionado ao recebimento dessas anuidades, que não foi declarado, né, os sistemas próprios do fisco, e tampouco foi emitidas as notas fiscais correspondentes. Então, o caso tem adequação ao artigo 1º, inciso 2º, da Lei 8.137, de 91. Essa é uma lei que será muito debatida, é uma velha conhecida nossa, será muito debatida no nosso curso, né? Vocês vão ver ao longo das nossas 15 aulas, nós trataremos em quase todos os momentos dessa lei, né? E alguns momentos dos tipos penais específicos. O auditor fiscal não tem o dever de conhecer com exatidão a tipificação dos tipos penais que fazem parte dessa lei, né? O mais importante é que realmente ele descreva a conduta, né? A fraude, o que houve? Houve uma fraude,
Como que constitui essa fraude? Olha, foi omissão de receitas fiscais, foi informação de dados falsos nos sistemas, né, de declaração do fisco, foi deixar de recolher tributo descontado de outro contribuinte, porque em muitos casos, nós vamos ver no curso, não nesse caso do exemplo aqui, dessa noite, mas haverá casos em que haverá tributos indiretos, né, que o contribuinte será o consumidor será o contribuinte de fato. Então, vamos dizer assim, o contribuinte, comerciante, ele terá que descontar e repassá-los, né? Enfim, melhor dizendo, a importância é maior que o auditor fiscal faça essa análise da efetiva conduta. Melhor ainda se ele conhecer a lei, né, e puder enquadrar o tipo penal, mas eu ressalto muito com os cursos que a gente, enfim, na nossa vivência prática, que a capitulação legal é menos importante que a descrição dos fatos. Então, é mais importante que o auditor fiscal realmente tenha esse cuidado, né, de identificar os pormenores daquela conduta do contribuinte, né? Em que consistiu realmente a sonegação, se houve sonegação, se houve apenas uma retenção de imposto, não repasse, né, ao fisco, porque nós estaremos diante de outro crime, né? Enfim, mas é importante nós ressaltarmos esse aspecto. Falando aqui propriamente da representação fiscal para fins penais, mas o que consiste essa representação fiscal para fins penais? Em primeiro lugar, não se trata de uma representação necessária para a ação penal. Na verdade, essa representação fiscal, como vocês veem no slide, ela tem a natureza administrativa, né, de uma notícia crimes, ou seja, de uma comunicação formal da ocorrência de um crime contra a ordem tributária, né, as autoridades que são encarregadas de processar e apurar e processar os crimes, seja o Ministério Público, seja delegado de polícia, né? Então, é uma medida administrativa que facilita muito a vida do Ministério Público na apuração e na responsabilidade dos sonegadores, né? Porque, embora não vincule, vamos deixar claro, não vincula a atividade do Ministério Público, porque o que vincula mesmo é a constituição definitiva do crédito tributário, isso especificamente quando eu falo dos crimes materiais, né, de sonegação, aqueles que se consumam com a supressão efetiva ou a redução de tributos, né, que nós veremos com mais vagar nas nossas aulas do curso. Então, se uma vez constituído o crédito tributário, né, identificado que houve um crime, o Ministério Público tem que propor ação, ainda que não haja a representação fiscal. Mas, veja bem, a representação fiscal, ela é quase essencial, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela facilitará muito a vida do Ministério Público, né? Porque ela detalhará, como nós veremos na sequência, elementos de autoria, quem são as pessoas que praticaram esses atos, esses crimes de sonegação. E outra, quais são os elementos de materialidade? O que constitui efetivamente os elementos que indicam que houve um crime, que foi consumado um crime de sonegação tributária. Então, por isso, cabe ressaltar, né, que, embora não haja essa necessidade, essencialmente essa necessidade para que o Ministério Público haja, é importante sim, porque facilitará muito a vida do Ministério Público e também a futura condenação dessas pessoas, né? É muito difícil para o nosso trabalho trabalharmos sem a perspectiva dessa representação, porque nós não teremos condições de, não tendo conhecimento dos detalhes da infração, nós conseguimos identificar quem praticou o crime e se houve realmente o crime, né? Além do mais, isso constitui dever, né? É dever do auditor fiscal representar. Por quê? Porque, veja bem, aqui a citação aí do artigo 117 da Lei 8.112, tá? Esse é o regime jurídico dos servidores públicos federais, tá? Mas é uma disposição bem comum nas leis dos estados e municípios. Então, é bem provável que
esse texto aqui ele seja reproduzido no Estatuto dos Servidores Municipais ou estaduais, né? Então, se o auditor não representa, ele pode praticar um ato disciplinar, né? Incorrer nas sanções administrativas cabíveis, né? Se ele não representa, tendo conhecimento desse fato. Ou seja, ele tomou conhecimento, ele deve iniciar uma ação fiscal. Colhido todos os elementos que identificaram, que levaram à materialidade e à autoria desses crimes, ele dá conhecimento ao seu chefe, ao superior hierárquico, no caso, o delegado da Receita Federal, os equivalentes na estrutura dos físicos estaduais e municipais, para que, a partir disso, seja comunicado ao Ministério Público, né, que houve uma infração criminal fiscal. Pode até ser crime mais grave, pode ser que esse auditor fiscal, inclusive, ele tenha uma conduta propositalmente leniente, né? Por quê? Porque é um amigo, porque é uma pessoa conhecida, enfim, ou então porque até um fato mais grave, porque houve uma conduta vendável, né? Que aí é um crime de corrupção tributária mais grave, inclusive será abordado numa aula própria, né? Então, além de ser uma medida necessária para que haja apuração e responsabilidade criminal, a representação fiscal é um dever do auditor fiscal, né? Para que esses fatos sejam apurados, né? Sob pena de eventual responsabilização administrativa ou até criminal, né? Até uma previsão também na lei de improbidade, né? Que há um tipo lá que se dá ensejo enfim, não possibilitar que não sejam arrecadados tributos, enfim, devidos, que é o artigo 10, inciso 10, salvo engano, ele pode ser capitulado como ato de improbidade também, né? Mas aí tem que demonstrar o dolo, enfim, mas é só para demonstrar para vocês que esse fato ele é também um dever, né, do auditor fiscal. Bem, na sequência aqui, gente, questões importantes, né? A repressão fiscal, ela é alusiva aos crimes previstos no artigo 8.137, né? Que eu já falei, mencionei, nos artigos 1º e 2º. O segundo, nós veremos durante o curso, são os crimes formais, né? Contra a ordem tributária. São aqueles crimes que se configuram com a mera realização de uma conduta prevista na lei penal, né? Independentemente da efetiva supressão ou redução de tributos. Então, estão previstos lá, né? E também no artigo 168, a letra A, e 337A, que é o crime de apropriação indébita tributária e o crime de sonegação de contribuições previdenciárias, né? São crimes federais, né? A lei aqui quis dizer menos do que... Aliás, disse menos do que queria, porque há outros crimes também, por exemplo, o crime de escaminho. Ele também pode ser objeto de ação de representação fiscal para fins penais, embora não esteja aqui capitulado na lei 9.000... Está aqui na próxima página, que é a lei 9.000... Já passo para vocês aqui. Mas, enfim, é uma lei que trata da representação fiscal, é uma lei federal que regula, né, a formulação da representação nos requisitos, né? Ela também pode ser, é uma lei geral, ela pode ser reproduzida nos municípios e nos estados, para tratar especificamente da representação fiscal para fins penais. O que é importante checar nesse momento da representação? A partir do momento que há a identificação que houve um ilícito tributário, há um início da ação fiscal, há todo desenrolar da ação fiscal, para a fim se concluir aquele procedimento que aponte a existência de um crime, né, de um crime tributário, é necessário que esse crédito seja constituído definitivamente, né? Que todo o procedimento tenha sido encerrado, que não haja mais nenhuma discussão administrativa. O crédito esteja definitivamente construído. A partir desse momento, pode ser
deve ser representado ao Ministério Público, né? E também verificar se há um parcelamento em vigor. O parcelamento, ele especiais, né? Nós também tratamos isso no nosso curso, né? Ele é uma forma de possibilitar a regularização fiscal, né? Arrecadar, né? Contribuir para que aqueles tributos devidos sejam arrecadados, né? E também evitar que haja um processo contra as pessoas. Então, o auditor, ele verificará se há um parcelamento ativo. Não havendo um parcelamento ativo, ou sendo o contribuinte excluído do parcelamento, aí sim ele efetuará a representação fiscal para fins penais. Aqui são os elementos, né, que fazem parte, que são essenciais para o documento da representação fiscal. Aqui é uma referência à portaria 1750 de 2018 da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre os elementos de materialidade e autoria, né? É uma exemplificativa, por quê? Porque a Fazenda Estadual, a Municipal, pode fazer idêntico regulamento, né? Prever nas suas normas, inclusive pode repetir essa disposição, porque é uma disposição que ela é comum às fiscalizações, né? E tratando especificamente da materialidade e da autoria. A materialidade, como eu já tinha antecipado, é a demonstração, né, de que houve uma infração tributária, né? A coleta de todos os elementos que demonstram, né, que houve a prática de um crime tributário, né? Os autos de infração, enfim, as notificações do contribuinte, os documentos que fazem parte, que foram declarados, né, falsamente, eventuais perícias que foram feitas em documentos falsos, enfim, como se fosse o corpo de delito, né? No crime lá nós temos o corpo de delito, ou seja, a prova da materialidade de um crime. Da mesma forma que nós temos que colher elementos de materialidade de uma sonegação tributária, né? Os contratos sociais da empresa, enfim, atualizados, todos os elementos que derem ensejo, que demonstre que houve a existência de um crime tributário, né? E a autoria? A autoria é a demonstração da responsabilidade, né? É o que eu digo, às vezes é mais difícil até você demonstrar autoria do que a materialidade. Materialidade, você confronta documentos contábeis, declarações informadas a receitas, né? E você consegue identificar que houve um crime tributário, né? Mas a autoria, será que é só assim? Não, a autoria você tem que fazer um trabalho de maior inteligência, né? Você tem que provocar o contribuinte, né? Iniciou a ação fiscal, você tem que comparecer à empresa ou notificar a empresa, notificar o responsável, sócios, gerentes, administradores, enfim. E essas pessoas vão se manifestar. Então, você vai colher todo esse material, né? De quem se apresentava perante a fiscalização, né? Quem respondeu às notificações, quem apresentou defesa no procedimento, quem demonstrou conhecer detalhes da contabilidade, quem demonstrou gerir a empresa, né? Quem era o contador da empresa? Quem era o contador? O contador foi que apresentou a declaração, que muitas vezes o contador apresenta a declaração, não é o próprio contribuinte, né? Então, colher essas informações é muito importante e registrá-las na representação fiscal para fins penais, mais importante ainda, né? Porque só assim o destinatário, o Ministério Público, terá conhecimento do que se passa, né? Do que houve. De que houve um crime, de quem foram as pessoas responsáveis, né? Deixa eu ver aqui se eu tratarei desse caso agora. Pronto, é aqui mesmo. Da autoria, né? Porque quem são os autores? Isso é até objeto de uma aula bem específica que nós trataremos da autoria dos sujeitos ativos do crime, né? Do crimes tributários. Porque não só gestores da empresa são sujeitos ativos do crime. Muitas vezes nós teremos figuras outras, como procuradores, né? Pessoas que gerem a empresa de fato, contadores,
né, que praticaram também o crime em conluio, consórcio com os gestores da empresa, né, empregados também, né, pessoas que têm alguma atuação importante na empresa, na estrutura da empresa, né, às vezes diretores da empresa, né, empregados que têm alguma função específica naquela participação no fornecimento de informações fiscais, né, ao fisco. Então, há uma série de pessoas que podem ser sujeitos ativos, né, e isso é muito importante estar consignado na representação fiscal. Porque o procurador ou o promotor não tem conhecimento sem que haja essa informação pelo auditor fiscal. Por exemplo, nós sabemos que antecipando a discussão até que será tratada nas aulas, que a participação pode ser, aliás, a responsabilidade pode ser em regime de coautoria, ou seja, o contador que ajudou o gestor da empresa a omitir informações, a prestar informações falsas, né? Ele coautor do crime. Então, se o auditor fiscal tem conhecimento disso, ele pode reunir documentos e informar o Ministério Público, né? Na representação fiscal. Ou ele pode se omitir também, né? Pode ter uma participação de uma omissão relevante. O auditor fiscal, ele tem dever legal de zelar pelaquela contabilidade da empresa, que ela seja desenvolvida dentro da mais absoluta legalidade. Os contadores aí com formação sabem bem disso, né? Então, na medida que ele tem conhecimento de uma fraude, ele se omite, né? Perante, por exemplo, ele tem conhecimento que receitas não foram informadas, né? Que serviços foram prestados, mercadorias foram comercializadas, notas fiscais foram calçadas e simplesmente se omite, ele também pode praticar o crime na modalidade de omissão relevante, né? É uma pena menor, mas, de toda forma, não deixa de ser uma responsabilidade pelo fato, né? A modalidade de participação. Então, é por isso que eu digo, é muito importante que a ação fiscal consiga reunir esses elementos aí. Seja de que houve a sonegação, né? Como nós já dizemos, seja apontando a autoria, né? Dentro da estrutura da empresa, né? Quem foi o responsável, né? Por aquela conduta, né? Que lesou o fisco. Outras questões importantes aí da representação fiscal, especificamente aqui na ação fiscal, no caso, né? A documentação do início da ação fiscal. Por quê? Está lá, inclusive, prevista no artigo 196 do Código Tributário Nacional, né? Porque isso é importante para caracterizar ou não a espontaneidade do contribuinte. Veja só, o contribuinte tem um dever de informar o fisco, a fazenda, que determinado fato gerador de tributo sob sua responsabilidade ocorreu, né? E nesse caso específico do ISS, ele também tem que calcular, quantificar e recolher antecipadamente. Então, se ele não faz isso, ele tem a oportunidade de fazê-lo antes do início da ação fiscal, né? É por isso que é claro que é importante, melhor dizendo, que o auditor fiscal efetue um termo de início de ação fiscal para estabelecer a partir de quando e que momento a ação fiscal terá início. A partir desse momento não haverá mais espontaneidade, né? O contribuinte perdeu a oportunidade de voluntariamente, ainda que não tenha feito no prazo para recolher os tributos devidos, fazê-lo antes dessa ação fiscal. Se não fez, ele perdeu a espontaneidade e isso terá uma série de encargos, inclusive multas, né? Inclusive configuração de tipos penais, porque à medida que há o reconhecimento que houve um tributo devido, a confissão e recolhimento antecipado, não haverá o crime, né? Não haverá o crime. Então, o contribuinte tem a oportunidade de quitar, enfim, pôr-se em dia com relação à sua obrigação fiscal e evitar maiores problemas tributários e penais, né? Na ação fiscal,
uma vez iniciada a função fiscal, os auditores fiscais têm acesso, né, por determinação legal, a todos os documentos que representam aquela exação fiscal, os livros fiscais, notas fiscais, documentos relacionados a operações tributáveis, né? Não há que se falar em sigilo, né, fiscal aos auditores fiscais, né, quando já iniciam uma ação fiscal, né, em andamento. Então, o acesso a esses documentos é garantido pela lei, né? Não há que se cogitar de resistência. Contudo, uma observação muito importante, tá? Isso é importantíssimo para efeitos penais, inclusive. Embora haja uma ação fiscal em andamento e haja o dever de o contribuinte fornecer esses documentos, né? Pessoal, mas em muitos casos os documentos são todos virtuais, ou seja, no âmbito da Receita Federal, por sinal, quase tudo, quase 100% é eletrônico, né? Mas há situações, especialmente em alguns municípios, em que há ainda fiscalização, há muitos documentos físicos, né, a serem examinados pelos auditores fiscais, né? Então, nesses casos, é importante o quê? Que haja o início da ação fiscal, a formalização da ação fiscal, a notificação para apresentação dos livros, né, e documentos fiscais, né? Se o contribuinte não apresenta, o auditor pode se dirigir ao estabelecimento, né, para manusear, para examinar essa contabilidade. Mas é importante o quê? Fazer uma anotação, consignar que houve uma anuência do contribuinte. Veja bem, é muito importante isso. Eu vou explicar por quê. Ainda que seja uma anuência tácita, né? Olha, o contribuinte não se opôs ao ingresso no estabelecimento comercial, né? Porque, embora seja, como eu falei, não seja oponível ao sigilo fiscal, há um princípio, há uma garantia fundamental na Constituição Federal que estabelece que o domicílio é inviolável, ou seja, o proprietário do domicílio, e aí é uma analogia, o proprietário do estabelecimento comercial, ele deve permitir o ingresso daquele auditor fiscal, né? É uma analogia feita pela jurisprudência, tá? Dos tribunais, que já, inclusive, ensejou a anulação de várias ações penais com relação a crime de sonegação tributária, né? É importante, portanto, que consigne que houve anuência expressa, né? O contribuinte vai assinar aquilo, então está documentado, para todos os efeitos, que houve uma anuência, né, para o ingresso no estabelecimento comercial, né? Se o contribuinte vedar expressamente o ingresso, estabelecer resistência, é necessário que haja pedido, né, representação, para que haja uma busca e apreensão. Veja bem, a que ponto chegamos, né? A jurisprudência está cada vez mais garantista. Enfim, até nós, aqui, embora nós não concordemos com algumas teses, nós temos que destacá-la nas nossas aulas, né? Enfim, nas nossas manifestações, para que essas condutas sejam feitas da melhor forma para garantir que essa ação fiscal e a futura ação penal tenham êxito, né? Não sejam objeto de nulidade, né? Essas nulidades aí, como se diz, de puxadas de gola, né? Estibeira. Enfim, é importante, então, que haja documentação de que houve uma anuência, ainda que tácita, do contribuinte para que haja o ingresso. E se houve uma resistência expressa, manifesta, que seja obtido o mandado de busca e apreensão para adentrar no estabelecimento comercial. Outra questão muito importante, né? Muitas das vezes, já ouvi isso muito no passado, é que havia um intercâmbio de documentos fiscais. O intercâmbio entre entes tributantes, entre os fiscos estadual, federal, municipal, não tem problema, né? A Constituição Federal assegura, né, que as informações fiscais sejam compartilhadas entre os diferentes fiscos, né?
porque é um princípio, né, de cooperação que a Constituição assegura para que aquela ação fiscal seja mais exitosa possível, né? Ou seja, para que, uma vez que há uma ação fiscal da Fazenda Federal, estadual, municipal, elementos que sejam comuns, nós sabemos que o sistema tributário é bem compartimentado, melhor dizendo, bem compartilhado. Bases de cálculos de tributos são muitas vezes comuns, né? ISS, ICMS, COFINS, imposto de renda, né? Que são basicamente receitas das empresas, né? Então, essas informações são compartilhadas desde que haja um instrumento jurídico adequado, né? Haja um termo de cooperação, hajam termos formais de intercâmbio de documentos fiscais, né? E a Constituição assegura que essas informações, então, circulem. Mas uma coisa é esse compartilhamento entre diferentes órgãos fiscais. Outra coisa é o compartilhamento com o Ministério Público. Veja bem, o STJ, recentemente, faz alguns poucos anos, está tendo uma posição bem garantista, no seguinte sentido: olha, a partir do Linde Case, que está citado, inclusive, aí do STJ, né, que a partir também de uma decisão do Supremo, né, em recursos repetitivos, que estabeleceu o quê? Foi naquele famoso caso do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, né, daquele antigo UIF, hoje é a Unidade de Inteligência Financeira da Receita Federal, né? Enfim, as informações bancárias que continham elementos de provas de supostos crimes de lavagem são comunicadas ao Ministério Público. Inclusive, a lei de crimes de lavagem estabelece esse dever, né? As instituições financeiras informarem ao fisco, e o fisco pode informar o Ministério Público, deve informar o Ministério Público, né? Para que as investigações tenham andamento. Mas ali são relatórios formalizados, né? Tem um determinado script, formalização de como deve ser feito. As movimentações são gerais, não pode detalhar determinadas operações bancárias. Tem que ser movimentado. Enfim, há uma série de requisitos, né? São dados gerais, não, são dados brutos que não podem ser informados de outra forma no Ministério Público. Tem que ser informado de determinados parâmetros para informação. Da mesma forma, o fisco. O fisco pode informar dados a partir de que momento? Só a partir do final da ação fiscal, com um crédito devidamente constituído e lançado. A partir desse entendimento do STJ, intercâmbio de informações ainda na investigação fiscal, ou seja, no curso da ação fiscal, e muitas vezes havia até informações repassadas do fisco ao Ministério Público, à polícia, quando ainda ia haver uma ação fiscal com a suspeita de que havia um ilícito tributário ali, né? Se cogitava ainda, e aquilo ali foi vedado expressamente, né? E hoje eu posso dizer que é praticamente pacífico, no entendimento de que esses dados não podem circular do fisco para o Ministério Público antes de devidamente lançado o tributo, constituído crédito tributário. Porque para evitar condutas que antes eram enfim, feitas na base às vezes, da amizade, né, entre o agente fiscal, o auditor fiscal, o promotor, o delegado, o juiz. Olha, eu tenho conhecimento aqui de que há um ilícito tributário criminal, vou comunicar logo, repassar aqui esses elementos aqui de prova para que a investigação seja antecipada logo, né? Então, os dados chegavam de forma totalmente aleatórias e discricionária, né? Então, o que o STF e o STJ estão dizendo? Agora tem que ser padronizado, né? Apenas quando houver a conclusão ao final de que houve um crime tributário, né, é que deverá ser informado ao Ministério Público, sob pena de anular toda a ação penal, né? Tá aí o precedente, né, que foi que eu mencionei e que está sendo tratado como lead case na matéria. Então, é muito importante esse aspecto, né, que
que esses documentos não circulem de forma aleatória e discricionária antes da constituição definitiva dos créditos tributários, né? É isso, caros amigos participantes aqui da live, né? Desse webinar. Seria essa minha fala inicial. Muitos dos temas são desenvolvidos com mais detalhes lá no nosso curso, né? Então, agradeço mais uma vez o convite e a honra de participar desse evento aí, com todos aqui presentes. Posteriormente, a gente oportunizará aí a participação e eventuais questionamentos e perguntas dos participantes. Mas as minhas primeiras palavras seriam essas. Agradeço. Perfeito. Muito obrigado, professor Ricardo, professor Edilberto, pelas valiosas informações. Vou aqui repassar as perguntas, né, que passaram aqui para a gente nessa live. Fiquem à vontade, pessoal, de perguntar aqui, que eu já compartilho aqui com os professores. Só uma pergunta, professor Danilo, desculpa, eu já terminei de compartilhar, já, né? Perfeito, terminou. Perfeito. Pronto, pronto. Perfeito, obrigado. Bom, então, eu gostaria de ressaltar as presenças aqui de todos que estão participando, alguns colegas aqui do professor Edilberto, do professor Ricardo, alguns conhecidos, Everton, plantão fiscal do Rio Grande do Norte, nosso grande professor Arnoldo, que vai estar aqui também com a gente em outro webinar, Nébia, nosso amigo Jorge Borba, já vou compartilhar sua pergunta, o Elcio, nossa amiga Rejane, Naí, Isabelle, Elcio, Frederico, do Rio de Janeiro. Muito boa noite para todos vocês, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou compartilhar as perguntas, pessoal, e se tiver mais alguma, fique à vontade. E logo em seguida, a gente passa aqui a informação para a nossa querida Hélia, que vai ter uma palavrinha rápida com vocês. Bom, então vamos lá. Nossa primeira pergunta foi a seguinte. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou destacar aqui para os professores. Nosso amigo Everton. Professor, no caso específico, fiscal municipal faz o auto de infração e lança o crédito devido para contribuinte e faz a representação criminal? Eu respondo cada um ou respondo ao final todas? Diga aí como é que é o roteiro, professor. Vamos uma por vez? Pode ficar à vontade. Perfeito, melhor. No início de uma ação fiscal, né? Está, inclusive, relatado aí no exemplo, né? Se há indício de que há um crime, de há um ilícito fiscal, inicialmente, não estou nem falando nem crime, de há um ilícito fiscal em andamento, configurado, há uma ação fiscal, lança-se, né? Aí a ação fiscal tem início, ao final, identifica-se que houve a supressão e redução de tributos, que há um crime, aí constitui auto de infração, né? Notifica-se o contribuinte, né? Daquele auto de infração para apresentar a defesa, né? Assim se rege o procedimento administrativo. Ainda não há um procedimento penal, há um procedimento administrativo fiscal, não PAF, né? Vamos dizer assim, né? Que o contribuinte tem a oportunidade de se manifestar, de se defender. Pode ser que haja algum erro, né? Nós temos a garantia fundamental da ampla defesa contraditória, né? Ou seja, todas as pessoas têm o direito de se defender ante determinada autuação administrativa. Então, ele vai poder recorrer, né? E, eventualmente, uma vez constituído o crédito definitivo, é que ele fará a representação fiscal. Ou seja, depois de apresentada a defesa, ou então, se o contribuinte não apresentar a defesa no prazo legal, porque nós temos que trabalhar com prazo. Na administração pública, a justiça, o Poder Judiciário tem prazos a cumprir. Então, há todo um procedimento que o contribuinte tem que observar prazos para eventuais impugnações. Se ele não impugna no prazo devido, ou se aquela impugnação é julgada improcedente, o crédito é constituído definitivamente, e aí sim haverá o dever de elaborar a representação fiscal para fins penais. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas se não houver, por favor. Perfeito. Meu amigo Everton, qualquer coisa, pode se manifestar aí, que eu já repasso novamente. Vamos para a segunda pergunta, que é do grande amigo Jorge Borba, né? Estava com a gente aí no treinamento passado. Bom,
Jorge Borba, aproveitando a pergunta do colega, se o contribuinte fizer impugnação do lançamento, deve-se aguardar a decisão definitiva antes de representar? Sim, sim. Hoje em dia, inclusive, a ação penal ela só pode ser recebida se houver o lançamento definitivo, constituição definitiva do crédito. O que significa isso? Que houve uma auto-infração, a notificação da prática de uma infração criminal e tributária. O contribuinte, como eu falei, tem como se defender, né? E aí, só depois é que houver a apreciação desse recurso administrativo, é que haverá o dever de representar, né? Por quê? Porque senão, imagina a situação, até um tumulto para a própria justiça. O auditor fiscal identifica que houve um crime tributário, notifica o contribuinte. Já identificou que há um crime, notificou, já mandou os elementos de prova de autoria e materialidade do Ministério Público já denunciar o contribuinte. O Ministério Público é muito rápido, vê que já tem o trabalho do auditor foi excepcional, já tem todos os detalhes, todos os elementos para fazer a sua denúncia. Denuncia o contribuinte e, ao mesmo tempo, lá atrás, o contribuinte estava recorrendo daquele auto-infração. E aquela auto-infração é desconstituído do Conselho de Contribuintes. Imagine o transtorno aí, né, que vai gerar, né? Uma ação penal recebida, proposta recebida, todo um trabalho já feito, e a ação penal, ela terá que ser trancada, por quê? Porque nós veremos isso, tá? Para um crime tributário, via de regra, os crimes de sonegação, tá? É essencial que haja, essencial não, em grande parte dos casos, necessário que haja a redução ou supressão de tributos. Se o Conselho de Contribuintes entender que não houve tributo devido, não há crime, né? Então, houve um trabalho à toa, né, do Ministério Público, da Justiça, enfim. Então, é por isso que a lei aí, ela é sábia nesse aspecto, ela determina que a representação só será encaminhada quando houver o esgotamento da discussão administrativa do tributo. Aqui eu vou passar a nossa próxima pergunta. O nosso querido Everton aqui já confirmou que está ok, ele compreendeu a resposta anterior, o professor também. E o nosso amigo Elcio aqui fez uma pergunta que acredito que seja para vocês dois. Um dos grandes desafios é estarmos preparados para identificar e atuar adequadamente nesses casos. Professor Edilberto, fique à vontade, professor Ricardo. Realmente, né, sem sombra de dúvida, né, o conhecimento é fundamental para que você consiga identificar o fato. E veja, nesse caso, né, o seu conhecimento contábil do funcionamento da conta, de como ela funciona, como é que ela deveria ter sido baixada, é que lhe deu o condão, né, que lhe deu o conhecimento necessário para fundamentar a sua representação fiscal. Sem dúvida nenhuma, né, temos que estudar, estar preparados para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu pediria até ao professor Ricardo Magalhães para complementar aí as minhas conjecturas. Duas coisas importantes assim, que eu vou ressaltar agora, não sei se eu falei, mas eu vou... Por que importa? Mas por que a importância da representação fiscal bem feita? Não é representar de qualquer forma. O que nós perseguimos aqui, professores Edilberto e Danilo, é que a representação fiscal seja a representação mais adequada da realidade de determinada empresa, determinado contribuinte, que permita dizer que houve um crime tributário e quem são os contribuintes, os responsáveis, né? Quem são os autores do crime. Isso aí tem implicações diversas. Por quê? Porque uma vez bem exitosa e bem preparada a representação fiscal, maior a chance da ação penal, não é assim? E tendo sucesso a ação penal, melhor é a chance de recuperação do crédito tributário. Vejam bem, eu falo inclusive isso lá numa aula própria.
Se a ação penal é bem sucedida, o contribuinte vai correr para entrar no parcelamento, a quitar o seu débito, né? A regularizar-se perante o fisco. Melhor para a Receita, melhor para os gestores, não é? Não é assim? Melhor. Isso. Por isso que eu digo a importância de um trabalho bem feito, tanto da auditor fiscal quanto do Ministério Público, é para que isso reverta em prol do próprio fisco, né? Porque se o contribuinte está em via de ser processado, ele sabe que vai ser condenado, ele recolhe o tributo, ele parcela o tributo. E assim ele evita ser penalmente responsabilizado e até preso, né? Vou citar um exemplo aqui de um caso prático, tá? Nós trabalhamos aqui com isso há quase 20 anos, com ações penais de crimes tributários. No passado, as representações fiscais eram realmente, assim, especificamente com relação à autoria. Por isso que eu quis enfatizar tanto a identificação da autoria dos crimes tributários, que eu reconheço que não é das tarefas mais fáceis, mas é importante que nós tenhamos esse objetivo, né? Ações penais, por exemplo, eu vi uma ser anulada. Por quê? Porque, no caso, demonstrou-se que uma outra pessoa geria a empresa. Imagine, uma pessoa que tinha procuração para gerir a empresa, os sócios gestores, eu acho que tinha procuração no caso concreto, os sócios gestores não geriam a empresa e demonstraram na justiça, na ação penal, que não eram autores do crime. Olha só, eu sou farmacêutico, eu tenho uma farmácia aqui, eu tenho uma empresa de remédios, uma distribuidora de remédios, mas eu não tenho nenhum conhecimento da atividade gerencial. Quem geria a empresa é fulano e tal. Na representação fiscal só tinha o nome do pessoal que estava constando no contrato social. Ou seja, era pobre, né? Era uma representação fiscal bem pobre, materialmente falando, documentalmente falando, né? Então, o Ministério Público não tinha condições de conhecer isso. Se tivessem feito diligências, trabalhos de inteligência, por isso que a inteligência no fisco ela deve ser estimulada, né? Os cursos de inteligência na área fiscal até para imputação de tributos, não é assim, professor? Responsabilidade solidária de sócios gerentes que são responsáveis pelo recolhimento de tributos por infração à lei, né? Assim que se constitui escravidão. Então, é muito importante que esse trabalho sirva não só para a ação penal, mas também para o próprio o êxito da responsabilidade solidária, né? A imputação de débitos tributários. Então, nesse caso concreto, não havia a procuração, bendita procuração, ou seja, a ação penal foi anulada, né? Porque os autores se encheram, os contribuintes se encheram de testemunhas, e testemunha, ainda, infelizmente, é uma prova, assim, vamos dizer assim, é uma prova sujeita a todo tipo de ajuste, né? Não quero falar aquele termo aqui que se, né, de uma certa profissão, mas, enfim, se não há elementos robustos na fiscalização, qualquer testemunha pode infirmar essa tese da ação fiscal, da ação penal, né? Então, é por isso que eu digo que a documentação é muito importante para apontar a autoria também do crime tributário, né? Perfeito, professor. Professor, eu vou passar aqui umas 3 perguntas do nosso colega aqui, Rogério, né? Já para a gente já passar aqui para a nossa querida Hélia, né? O nosso amigo aqui, Berto, está falando aqui, realmente necessitamos de estudo contínuo, né? Visto a complexidade da área tributária. Isso é verdade, os dois lados aí da moeda, a gente precisa estar estudando aí continuamente para estar atento aí às diversas normas aí que nós estamos sujeitos. O nosso amigo Rogério Gonçalves, ele fez a seguinte indagação. E aí eu vou passar as 3 dele, professores, para a gente poder dialogar a respeito, e logo em seguida eu já passar a palavra para a nossa querida Hélia. Quando há comprovação de dolo, se denuncia ao Ministério Público. Em regra, a sonegação fiscal, quando é pega, muito difícil se justificar fato diferente numa impugnação, né? E ele complementa também, né, troquei aqui as ordens, né? Cada vez mais o trabalho do fisco
sendo dificultado, né? A troca de informações é vital para o trabalho de apuração dos fatos, se mantendo aí o sigilo para terceiros, né? E muitas das vezes, né, o conselho de contribuintes vai preso também. Vou colocar aqui a pergunta aqui, a indagação final do Rogério, para vocês comentarem um pouquinho, né? Ah, o Rogério ainda contribuiu mais. Parabéns, Rogério. O Rogério aqui contribuindo bastante aqui conosco. A inteligência fiscal acompanhando os maiores contribuintes. À medida que o fato gerador ocorre, reduz os casos de sonegação. Professores, fiquem à vontade e logo em seguida aqui eu passo aqui para a nossa querida Hélia para falar rapidamente aqui com os colegas. Eu poderia dar uma contribuição, amigo Ricardo? Claro, fica à vontade, professor. Bem, o Rogério foi bastante feliz aí, né, nessa colocação dele, na medida em que ele está valorizando as informações que devem ser trocadas entre os fiscos, né? Quanto mais informações, quanto mais dados nós tivermos, nós auditores tivermos para trabalhar, bem melhor realmente será o resultado das nossas ações fiscais, sem a menor dúvida, Rogério. Então, com certeza, o uso de tecnologias, também cruzamento de dados, né? Isso aí facilita esse trabalho para a gente ter uma maior robustez, saber fazer o enquadramento de acordo com a conduta praticada pelo contribuinte. Muito boa pergunta. Eu passo a você, meu amigo Ricardo, para ter algum comentário. Você já disse tudo aí, né? O trabalho de inteligência, né? É importantíssimo. Na Receita Federal, a instituição que eu tenho mais contato, né? A gente vê esses cursos, né? O SPEI, né? Os núcleos de inteligência, né? Que funcionam muito bem, apontam, inclusive, outros crimes conexos ao crime de sonegação, né? Crime de lavagem, muitas vezes associado. Então, por quê? Porque nesses crimes, a lavagem, por exemplo, o elemento que identifica é o fluxo de recursos, né, financeiro, que também é objeto da tributação, né? Então, essas atividades são muito importantes, né? E como eu falei, desde que haja uma formalização dessas cooperações, porque a formalização ela é uma garantia de que houve uma obediência às prescrições legais, né? Então, desde que haja essa formalização desse intercâmbio de informações entre os fiscos, é muito importante que haja, sim, porque facilita muito. A Receita Federal está apurando uma sonegação tributária de imposto de renda ou de COFINS, ela compartilha dados com o fisco municipal, porque tem reflexo lá no ISS, ou com o Estado, porque tem reflexo no ICMS, né, sobre as receitas. Então, é muito importante que haja um trabalho comum, né, conjugado aí, compartilhado, né, para evitar até o retrabalho, né. Teve a primeira pergunta, que foi, eu acho que falou sobre, acho que era sobre dolo, salvo engano. Me permita repetir, destacar só um aspecto, eu acho que eu até decorei mais ou menos, eu sei que fala sobre dolo, demonstração do dolo, né? O que é importante ressaltar? Como eu falo lá com a minha equipe, lá nos processos do meu dia a dia, processos criminais, a gente não precisa estar na cabeça dos réus das ações penais, né? Dos sonegadores. O juiz nem o promotor precisa entrar dentro da cabeça do sonegador para provar que ele tinha um dolo de fraudar a previdência, enfim, fraudar o fisco. Basta que tenha cuidado com a descrição das condutas, né, elementos de que realmente houve a vontade dele, né, que materializam aquela vontade. Porque o que está na minha cabeça era materializado através de condutas, e as condutas devem ser bem configuradas para provar que eu tinha vontade de de sonegar o tributo. Olha só nesse exemplo aí, olha só. Ele não apenas não informou os serviços prestados nos sistemas próprios, né, do fisco. Não apenas não omitiu-se de informar as receitas da faculdade ao sistema, né, enfim, do ISS, QN, né? Como também não emitiu as notas fiscais de prestação de serviço. Quer dizer, não tenho nem dúvidas que esse contribuinte queria
ele tinha um dolo de lesar o erário, de sonegar tributos, né? Então, não precisa ninguém entrar na cabeça dele para provar isso. Então, esse cuidado aqui, esse exemplo demonstra bem claro que havia esse elemento, essa vontade realmente de sonegar, né? Então, os elementos, os detalhes do caso, os documentos, a descrição das condutas, é suficiente para demonstrar que há um dolo, né? Do contribuinte de sonegar. Além do mais, Ricardo, ele ainda esconder, né, o fato, contabilizando o estorno da receita antecipada diretamente do patrimônio, enfim, usando uma conta inapropriada. Pronto. Ou seja, excluindo um passivo fictício, né, o que é o caso, né? Realmente o dolo aí está muito assim, implícito, né? É um somatório de elementos que indicam que houve um dolo, né? Se fosse, não é só. Ele apenas não é que ele não emitiu nota fiscal. Ele podia ter emitido nota fiscal, aliás, e não recolher o tributo, né? Porque aí, enfim, aliás, ele poderia não ter emitido e ter recolhido, mas ele não recolheu, não declarou, não emitiu nota fiscal, nem recolheu. Enfim, ele foi um conjunto de circunstâncias aí que afastem sob dúvidas a eventual alegação de que não houve dolo. Né? Perfeito. Perfeito, professores. Bom, meus amigos, um aviso aqui para o pessoal. Logo mais, assim que a nossa querida Hélia falar, eu vou estar encaminhando aqui um link para vocês solicitarem um certificado e para a gente encaminhar esse material aqui também para vocês, tá certo? Então, logo mais eu coloco aqui no chat para vocês um link para vocês solicitarem o material e também o certificado aí de vocês, tá certo? Vou passar agora a palavra para a nossa querida Hélia e logo em seguida a gente volta aí para as ponderações finais aí do professor Ricardo Magalhães e o nosso querido Edilberto. Fica à vontade, minha amiga Hélia. Obrigada, Danilo. Bom, pessoal, faço parte aqui da equipe da ESAT. Acho que a gente teve um webinar aqui sensacional, só pela quantidade de perguntas aqui, endereçadas tanto para o Ricardo como para o Edilberto. A gente já conseguiu ter um termômetro aqui de que o webinar a gente está terminando aí com um gostinho especial. Mas acho que a grande notícia que a gente quer compartilhar com vocês é que a gente tem um curso, como foi dito lá no começo do webinar, que está prontinho, com conteúdo muito bacana, bastante detalhado, que vai explorar muito além, né? Aqui foi apresentado um caso prático, mas o curso é uma oportunidade para aprofundar muito mais nesses temas, o que vai tornar vocês cada vez mais capacitados. Isso tem a ver com desenvolvimento de carreira, um conhecimento que vocês adquirem e que vocês vão utilizar aí no dia a dia de vocês. Então, a gente já está aqui na tela, tá? Com a informação aqui sobre o curso, a durabilidade dele. A gente está lançando esse curso oficialmente hoje aqui na webinar, com exclusividade para vocês, com uma promoção de 20% exclusivo para as pessoas que estão aqui no webinar com a gente, tá? Essa promoção aqui, ela vai ficar aberta por 48 horas. Então, assim, é um cupom de desconto, de fato, exclusivo para quem está aqui no webinar com a gente. É uma forma de privilegiar as pessoas que estão aqui, que estão interessadas nesse conteúdo. Então, a gente negociou bastante aqui esse desconto aqui para trazer uma promoção bem especial para vocês. Então, é só abrir a câmera do celular aqui, já dá para capturar aqui esse QR Code e vocês já conseguem ir direto para o link, certo, Danilo? Já abrindo aqui o QR Code, já dá para ir direto para o link, né? Perfeito, isso mesmo, Hélia. Tanto o QR Code, o link que eu já mandei aí no canal aí do YouTube para vocês terem acesso, tá certo? Ótimo. Então já tem o link também. Basta colocar também o cupom que está passando aí, ó, que vocês já vão ter acesso aí ao desconto especial aí que a ESAT está passando aí para vocês de 20%. Exatamente, pessoal. Então, ótima oportunidade. A gente ainda vai ter aqui, vamos fazer uma reta final aqui com as considerações do professor Ricardo e do professor Edilberto, mas já pluga sua câmera aqui, já captura esse QR Code, o link também está aqui.
Se por algum motivo você não pode, né, fazer essa inscrição em até 48 horas, manda uma mensagem, deixa uma mensagenzinha aqui nos comentários para a gente, eu quero, e a gente vai entrar em contato e vai negociar aí a melhor forma de manter o desconto para você, respeitando aí as suas necessidades de pagamento, tá? Mas é muito importante, o curso, assim, tá redondinho, um conteúdo, assim, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Em lugar nenhum você vai encontrar o conteúdo com a profundidade que a gente vai ter nesse curso que vai ser ministrado em breve. Então, fica aqui nosso convite e eu já vou passando aqui a palavra para você, Danilo, para a gente finalizar aqui o webinar e a gente partir para o jantar, né, pessoal? Acho que está todo mundo com fome aqui já e vamos sair do webinar com um gostinho de quero mais, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, minha amiga Hélia. Então, pessoal, vocês já têm as informações, já coloquei lá no canal do YouTube, a gente vai deixar logo mais a live gravada lá no meu canal, no canal da Exat, a gente vai estar disponibilizando, vamos divulgar lá no grupo também que vocês estão inscritos, e vamos mandar um e-mail também. Já coloquei para vocês, ó, nos comentários, o link para solicitação de certificado de participação. Nesse mesmo link, vocês solicitando o certificado, vocês vão receber esses materiais aí que o professor Edilberto Porto passou aqui também, junto conosco, junto com o professor Ricardo Magalhães, tá certo? Então, o link da inscrição já está disponível aí no canal e também aí o cupom de desconto, tá certo? Qualquer dúvida, coloquem aí no nosso chat que a equipe vai procurar vocês. Pessoal, antes de passar aqui para as considerações finais dos nossos queridos professores, coloquem lá no chat se vocês gostaram do assunto, do tópico, né? Se vocês gostaram, se vocês querem ver algum outro assunto, consultem lá no nosso site da Exat Brasil, basta vocês colocarem lá no Google Exat Brasil e vocês vão ter acesso lá a todo o nosso conteúdo do site, tá certo? E fiquem à vontade em divulgar também aí para os colegas. Então, coloque aí no site também, se vocês gostaram da live. Alguns colegas aqui já colocaram, né? Já passaram aqui para a gente. E eu vou passar aqui para as ponderações finais aí do nosso amigo Ricardo Magalhães e logo em seguida aí para o professor Edilberto. Fica à vontade, meu amigo. Bem, gente, agradecendo a participação de todos aí, né? A audiência ilustre aí, qualificada. Isso aí, mais uma vez reforçar, né, a importância dos temas que são, tanto no meu curso aqui, né, que fala especificamente sobre os crimes contra a ordem tributária, todos os aspectos, né, nós procuramos tratar de uma forma bem abrangente todos os temas que são essenciais, tanto conhecimento técnico como para a aplicação prática, né, para a atividade prática do auditor fiscal. Então, é muito importante realmente ter esse conhecimento. Também os demais cursos da Exat, que é uma série de cursos aí muito bons, né, que são ofertados por excelentes professores e com importância prática muito grande, né, para o conhecimento, né, como aí ele disse, né, nós temos aqui fome no jantar, mas também temos fome de conhecimento, né, que quanto mais conhecermos, termos conhecimento, melhor será o nosso trabalho, né, então é por isso que nós precisamos nos capacitar. Eu agradeço a todos aí, me despeço aí, boa noite a todos. Boa noite, professor Edilberto, fique à vontade. A palavra aqui é gratidão, né? Gratidão a todas essas pessoas que dedicaram seu tempo aqui a esse nosso webinar, né? Que reputo realmente muito importante para robustecer o conhecimento, né? Tanto dos auditores, como dos advogados, como dos contadores, porque, na realidade, somos profissionais que atuamos em aspectos diferentes, uns defendendo, né? Outros materializando a contabilidade e outros analisando se o que foi feito está correto, né? E exercendo o seu mistério público, no caso dos auditores. Mas, olha, a nossa escola, a Exat, ela realmente tem essa preocupação de formar bem as pessoas que militam na área do direito tributário, né? Escola de Auditoria Tributária. Né? Na auditoria, nós temos diversos cursos, realmente seria importante
que todos vocês entrassem no nosso site, verificassem os nossos cursos, né? Nós temos lá página de vendas, onde vocês vão ver depoimentos de diversas autoridades, alunos, professores. Então, são informações que ajudam, né, a você tomar a decisão de efetivamente adquirir ou não os produtos. Sempre baseado na credibilidade, na capacitação dos professores, e que o objetivo aqui é ajudar, né? E lembrando que com a reforma tributária aí, né, aprovada, a função do auditor agora é bem mais abrangente, né? É como se todos, agora com o caminhar dos 10 anos, né, estivéssemos assim, obrigados a entender melhor essa nova realidade tributária para fazer o nosso trabalho de maneira cada vez mais consciente e precisa. Muito obrigado a todos. Passo para o Danilo aí fechar o nosso webinar. Perfeito. Já compartilhei aqui com os colegas, muito obrigado, os professores, professor Arnoldo, que também está aqui presente com a gente, os colegas que estão nos acompanhando aqui, já compartilhei aqui o comentário de vocês, né? Já aqui com os professores, né? Então, gratidão aí pela participação de todos vocês. Espero ver vocês aí nos nossos próximos eventos. Eu peguei aqui os conteúdos que vocês pediram sobre reforma tributária e outros temas aqui que logo mais nós vamos estar com novidades aqui no canal aqui da ESAT, né? Já temos aí mais 2 lives previstas aí do professor Arnoldo, né? Do professor Moacir, e logo mais nós vamos estar aí divulgando juntamente com vocês. Então, como o professor Edilberto disse, muito obrigado a todos. Vamos parar, né, para jantar um pouquinho. O conhecimento é bom, mas a gente precisa também reabastecer aí as energias, tá certo? Bom, pessoal, então, muito obrigado e até o nosso próximo evento. Grande abraço a todos. Abraço. Um abraço.